Os escritores e historiadores sobre Trindade. Trindade tem uma rica história cultural documentada por escritores, poetas e historiadores desde ainda o século XIX. Os primeiros foram Oscar Leal e Augusta de Faro Fleury Curado, em narrativas de pesquisas e diário de viagem, a ressaltar como era o arraial do Barro Preto da Santíssima Trindade de Goiás. Depois, ainda no final daquele século, a narrativa de Licardino de Oliveira Ney e no começo do século XX, Venerando de Freitas Borges, em seus livros de memórias. No transcorrer da história, muitos outros intelectuais escreveram e narraram sobre Trindade, como Sebastião de Barros, orquidófilo e cinéfilo, e também o poeta, professor e jurista Dr. José Seabra de Lemos, um dos fundadores do Ginásio Estadual Padre Pelágio. Trindade esteve também nas narrativas em crônicas de Nice Monteiro Dyer, grande escritora de Goiás, residente numa chácara no município às margens da rodovia dos Romeiros, e Octo Marx, pintor ex-votos da Sala de Milagres, que enveredou pela crônica sobre os seus primeiros trabalhos que relataram milagres do Divino Pai Eterno. Nas narrativas de memórias sobre a cidade, a descrição poética e singular de Ereni Fonseca de Araújo, cantora lírica da antiga matriz de Trindade, relata a velha cidade de 100 anos passados, bem como as memórias de Ginesco Bretas relatam passagens sobre a Romaria dos anos de 1920. Também nas crônicas de Mariana Augusta Fleury Curado e Maria Paula Fleury de Godoy, Trindade aparece com as descrições da Romaria e de seu cotidiano. Amália Hermano e Nila Roriz foram duas mestras trindadenses no primeiro grupo escolar da cidade e que fundaram o Clube Agrícola Constantino Xavier, nos anos de 1930, e o jornal A Crisálida. Nesse mesmo período apareciam crônicas de Laurinda Seixo de Brito de Oliveira Moura, a primeira farmacêutica formada a atuar em Trindade. Já os dois trindadenses, Gerson de Castro Costa, que chegou a ser deputado federal, e Lúcio Batista Arantes, primeiro juiz de Brasília, deixaram notável obra literária sobre Trindade e suas riquezas culturais. Regina Lacerda publicou a primeira pesquisa sobre Trindade nos anos de 1970, e o padre João Cardoso de Souza, além de professor e músico, muito publicou sobre Trindade, na revista da Arquidiocese de Goiânia. Outro famoso escritor e poeta foi Elon Gomide, mestre do Veneráculo, e Almir Turisco de Araújo, que escreveu sobre a cidade quando aqui foi intendente nos anos de 1940. Também Pedro Ludovico Teixeira, fundador de Goiânia, interventor federal, narrou sobre Trindade em seu livro de memórias, de todos o conhecido, na época que iniciou a carreira de médico numa romaria de 1919. Ainda Elza de Freitas, como cantora lírica, professora e pianista, enveredou pela pesquisa sobre o folclore de Trindade, e José dos Reis Mendes, com sua esposa Fátima Reis e os filhos, traduziu a poesia e a sensibilidade em letras e pensamentos e muita cultura. Antônio Alves de Carvalho, advogado e historiador, escreveu em parceria com Bento Fleury uma importante obra sobre Trindade, bem como Edberto Marcolino Vieira, médico e jornalista, editou o jornal Barro Preto, por longos anos na década de 1950. Gisélia Martins de Carvalho, a Dona Gils, professora, deixou bela produção em versos e crônicas, assim como Maria Emídio Evangelista traduziu em pensamento a inteligência da narrativa feminina em Trindade por tantas décadas. Arleno Mendanha foi o grande nome da nossa poesia e literatura, com a produção poética e em prosa. Num talento imensurável que elevou a cultura de Trindade na época, nos anos de 1970 e 1980. Também Edilena de Barros Velasco, com suas pesquisas sobre música, propiciaram grande conhecimento, bem como Wilde Leverger, com seu livro sobre Damolândia, favoreceu o entrosamento cultural entre as cidades congêneres na tradição carreira. Ainda o primeiro livro infantil escrito sobre Trindade, por Virgílio Damásio Vieira de Freitas, Romário e seu amigo divino pelas terras de Trindade e por aí afora, merece todo o reconhecimento e a memória da cidade, bem como historiadores que escreveram sobre a Romaria, como Paulo Afonso Tavares, Amir Salomão, Sônia Ferreira, Padre Aguinaldo Gonzaga,
Padre Clóvis Bovo, Padre Leodônio Marques de Assis, Paulo Pacheco, Luiz Ribeiro, Zoroastro Arteaga, Lena Castelo Branco e muitos outros. Merece louvores a revista Mensagem, que por tantas décadas editada pelo esforço de Olavo Gonçalves do Nascimento, o Clube dos Estudantes Trindadenses, a Fundação Cultural Asas, a Fundação Cultural Goiani Prates, Grupo Desencanto de Teatro e Academia Trindadense de Letras. São entidades que fortificaram a cultura e as artes na cidade de Trindade. Nos novos tempos, os nomes de Ana Cárita, Bento Fleury, Doris Reis, Malu Carvalho, Wilson de Paiva, Patrícia Reis, Rildo Bento de Souza, Avelirdes de Almeida Pinheiro de Lemos, Rafaela Carvelo, Hélio Pinheiro, Amarildo Jacinto, José Reis, Narcisa Cordeiro e muitos outros deixam páginas enaltecidas em publicações sobre Trindade, nos anais da nossa história. Viva a cidade centenária, viva a literatura e viva a história de Trindade!